Mato Grosso do Sul deve ter mais 3 UNEIs, Unidade Educacional de Internação. Para conversar sobre esse e outros assuntos relacionados aos menores infratores, nós convidamos o Superintendente de Ações Socioeducativas, Coronel Hilton Villaçante. Villaçante, quais são as metas para 2013 para as nossas UNEIs? Bom dia, um prazer recebê-lo pela primeira vez no ano de 2013 aqui no programa Tribuna Livre. É uma alegria revê-lo, né? Rever o deputado Sérgio Cruz. Para mim é uma satisfação e orgulho para mim estar presente diante de duas pessoas que têm uma história construída na comunicação de Mato Grosso do Sul. A superintendência tem um planejamento estratégico de crescimento, né? Isso foi definido claramente quando essa pasta que estava numa secretaria foi transferida para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Então, numa determinação clara, foi definida que Mato Grosso do Sul estaria tendo unidades de internação nas 8 micro-regiões do estado. Nós temos em 5 hoje. E temos um planejamento para crescer em mais 3 micro-regiões. Qual o número de menores infratores hoje nas nossas UNEIs, hein? Nós temos 10 unidades no interior, em 5 cidades. Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá. Nós temos 4 unidades em Campo Grande, nós temos 2 em Corumbá, nós temos 2 em Dourados, 1 em Ponta Porã e 1 em Três Lagoas. A nossa média de adolescentes internados varia de 250 a 300 adolescentes internados nessas unidades. Dizendo que 90% dos adolescentes internos são do sexo masculino. Nós temos variando de 5 a 10% é um público de meninas que são apreendidas em nossas unidades. Como é que é feita essa distribuição dentro das unidades, coronel? Por sexo, por idade? Ou é todo mundo misturado? A lei prevê claramente essa separação. Nós temos um grande número de adolescentes de 15 a 17 anos. A UNEI Dom Bosco, que é a maior unidade do estado, que se situa aqui na capital, tem 80 adolescentes. São 80 adolescentes ali apreendidos, a grande maioria aqui da capital e da região próxima aqui do... O ideal é que a gente possa um dia nos deparar com uma unidade dessa. Nos últimos anos, é bom que se diga isso, todas as unidades do estado, elas receberam um investimento grande para realmente transformá-las numa unidade educacional. Por exemplo, no UNEI Dom Bosco, nós temos quadra de esporte, campo de futebol, a cozinha foi terceirizada, foi construído um núcleo médico totalmente equipado, nós temos 8 salas de aula, sala de professor, sala de informática. Ou seja, nessa transformação que o governo fez, dotou as unidades. Nós temos 30 professores na UNEI Dom Bosco, nós temos lá a cozinha terceirizada, nós temos equipe médica lá dentro, nós temos a guarda externa da Polícia Militar. Então, todas as unidades foram transformadas efetivamente para que o adolescente esteja ocupação durante todo o dia. E ele tem essa ocupação. Ele tem aula do SENAC, ele tem aula de laboratório de informática. Ou seja, a grande realidade é que, às vezes, o pouco tempo de permanência desse adolescente, que já vem de um histórico de uma vida social muito dificultada em todos os sentidos, de desamparo familiar, de falta de frequência escolar, e às vezes nesse pequeno tempo a gente não consegue colocar tudo aquilo que é necessário para ele retornar, porque às vezes ele retorna para o mesmo convívio que ele estava aqui fora. Agora, com relação à capacidade de atendimento, hoje Sim. Colocou aí de 260 a 300 menores infratores internados. Qual é a nossa capacidade total de atendimento no estado? 275 vagas nós temos hoje, 275 para atender. Pontualmente a gente chega aí a 290, mas nós temos nossa capacidade de 275 adolescentes. É bom que se diga que esse mês estamos inaugurando a nova unidade de Corumbá, que passa de 12 para 24 adolescentes. Enfim, as estruturas, nós construímos uma UNEI nova em Ponta Porã, dentro dos padrões do SINASE, numa parceria com o governo federal. Estamos concluindo uma obra grande em Três Lagoas, também em parceria com a prefeitura, o governo federal, o governo do estado, construindo uma UNEI. Enfim, inclusive hoje nós estamos recebendo uma visita da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que está visitando essa obra em Dourados. Amanhã vai estar visitando a obra de Corumbá e na sexta-feira estará visitando as obras aqui de Campo Grande. Então foi uma transformação muito grande nos últimos anos de investimento. Quando o governador decidiu trocar a pasta, tirando das setas, colocando na Sejusp, foi traçado um planejamento estratégico de crescimento, de melhoria e de valorização. Isso salta aos olhos o estágio que nós tínhamos quando encontramos e hoje as unidades que aí estão. Mas, coronel, desculpa, Sérgio, o índice de recuperação, porque essa eu acho que é uma das maiores preocupações com relação à recuperação daquele menor infrator que cometeu um delito, cometeu um crime, tirou a vida de uma pessoa e que no máximo pode ficar ali por 3 anos. Não é? Como é que é o trabalho de recuperação desse A grande realidade, Marquinhos, é o seguinte, que esse adolescente, a gente já tem um estudo feito, ele geralmente é fruto de um abandono total, né?
não tem frequência escolar, ele não tem o apoio familiar, às vezes, em alguns casos, você tem os pais no sistema prisional, entendeu? Então, ele realmente, ele precisa fazer essa reconstrução. Às vezes o tempo, eu sempre digo que a UNEI não é a panaceia, né? Ela fica o tempo que permanece, ela tem toda a ocupação desse adolescente. O problema é que ele volta ao seu mesmo convívio, às vezes de abandono, de desestrutura familiar, de falta de apoio, não frequenta a escola, enfim. Naturalmente isso influencia no seu retorno à unidade, porque ele precisa sobreviver, ele precisa ter as suas necessidades e geralmente volta para o mesmo grupo que estava, para a mesma família que às vezes nem tem e naturalmente fica esse vai e vem. Mas ainda nós temos no cenário nacional, porque o adolescente aqui de Campo Grande, que é o mais, que a gente tem um número maior, que a gente conhece melhor, entendeu? Porque a gente se depara com esse cenário, infelizmente ainda, do desamparo, da falta de estrutura, da falta da família, que nós sabemos que nessa pequena idade, nesse momento, é isso que vai fazer a diferença. Essas pessoas que possam dar a sustentação moral, religiosa, familiar, que a maioria das vezes ele não tem. E como é que o poder público trabalha com a questão, por exemplo, do menor que está internado e a relação com a família? Tá. Deputado, uma coisa interessante. Ano passado, o governo federal aprovou uma lei federal chamada SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em que obriga que a construção do tempo de permanência desse adolescente dentro da humanidade será construída obrigatoriamente com a família, equipe técnica e o adolescente. Uma legislação extremamente avançada. Ou seja, quando esse adolescente vem para a unidade, ele obrigatoriamente, a equipe técnica faz 2 visitas à família desse adolescente aqui fora, leva ele para dentro da unidade e juntos fazem a pactuação de que forma ele vai cumprir essa medida socioeducativa. Com frequência escolar, com atividade externa, com atividade religiosa, com atividade profissionalizante. Isso é novo. Há um ano atrás entrou em vigor esse ano. Então, o que a lei conclui claramente? Que esse adolescente precisa muito mais de atenção familiar, escolar, do que efetivamente uma sanção de isolamento. Porque só assim, entende a lei, e assim Mato Grosso do Sul já faz, interessante, nós vamos às casas dos adolescentes e trazemos para dentro da UNEI a sua família. E numa roda sentado e construído de que forma e o judiciário homologa. É a única saída que nós vemos. Porque esse menino está indo e voltando em função desse desamparo, dessa desestruturação familiar que ele possui. São 7h mais 50. Estamos conversando com o superintendente de ações socioeducativas, não é? O coronel Hilton Villaçante. Desse número hoje de adolescentes infratores, qual o número já que alcançou a maioridade, ou seja, 18 anos, que completou ali dentro das UNEIs? Nós temos um número relativamente grande? Temos. Ano passado até nós tivemos uma preocupação nesse sentido. O que acontece? Ele, quando passa os 18 anos, ele já tem outro perfil, já tem outra personalidade, já tem. Diferente daquele adolescente ainda que tem ele ainda aceita aquela atividade interna de ir para a sala de aula, de ir para a atividade escolar. Ele tem que, obrigatoriamente, o direito do adolescente é ficar fora do alojamento o dia todo. E você vê todos os alunos, todos os adolescentes da UNEI do Monco estão matriculados na escola polo, que lá dentro existe. Existe uma certa resistência. Ano passado nós tivemos alguns movimentos nesse sentido, porque liderados por alguém que já tinha 19, já tinha 20 ou até quase 21 anos. E no entendimento com o judiciário, efetivamente, alguns deles, 1 ou 2 que fizeram um movimento na UNEI Dom Bosco, Quebra-Telha, eles foram automaticamente, quando atuaram na delegacia, levados ao sistema prisional adulto. Exatamente por essa questão. Mas, o percentual de mais ou menos de 20% aqui em Campo Grande, que nós temos de 18, 19 e até quase 21 anos. Agora, coronel Villaçante, nós tivemos há pouco tempo aí uma fuga do maníaco da Cruz, não é? Conhecido como maníaco da Cruz em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Agora, parece-me que existe um problema. Se hoje a polícia militar ou a própria polícia civil, né, encontrá-lo na rua, parece que não tem mais o que fazer, não é? Porque ele já é maior de idade, foi quando já completou os 3 anos, não é? Que deveria ficar aí na UNEI. O que realmente pode acontecer se a polícia conseguir encontrá-lo? É bom você me esclarecer, deixar por dentro para esclarecer. Ele, quando entrou na unidade, ele tinha quase 16 anos. Ele ficou 4 anos e 4 meses internados.
Inclusive, é bom que se diga, o artigo 121 do ECA, parágrafo 3º, diz claramente: nenhuma medida socioeducativa excederá 3 anos. Ele já estava há 4 anos e 4 meses. O artigo 121, no seu parágrafo 5º, diz claramente: a liberdade será compulsória aos 21 anos. Ele tinha mais de 21 anos. Interessante, ele concluiu o 2º grau dentro da unidade, 2009, 10 e 11. Ele saiu, ele fez o ensejo a hora que ele chegou lá, terminou o 2º grau. Então a medida socioeducativa em relação a ele foi cumprida. O que aconteceu? Quando ele concluiu os 3 anos, o judiciário determinou a internação compulsória dele no hospital de tratamento. Mato Grosso do Sul tentou, em todas as formas, aqui no estado. Fomos a alguns hospitais que não aceitaram, porque a obrigatoriedade com escolta. Tentamos alguns estados da federação também, não foi possível conseguir. E nesse intervalo, naturalmente, ele já, com toda a legislação cumprida, ele preferiu, até porque a unidade de Ponta Porã é uma unidade dentro dos padrões de Sinad, você não tem cela, você tem algumas casas dentro do espaço em que ele mora dentro da unidade. Então o nível de segurança dentro da unidade, ela é mínima. É por isso que ele, naturalmente, a Secretaria de Saúde está pleiteando essas vagas para internar. Hoje já é questão da Secretaria de Saúde achar esse espaço para que ele possa ser internado compulsoriamente. Bom, existe um levantamento feito aí pelo governo federal que a cada 10 mil adolescentes aqui no nosso estado, 7,7 estavam envolvidos em atos infracionais. Esse é um número preocupante? A grande realidade é que não se inclui nesse levantamento a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que é uma medida socioeducativa também, que é a competência do município. Nós tínhamos, ano passado, até quase 600 adolescentes cumprindo medida socioeducativa. De liberdade assistida ou de prestação à comunidade, que é a competência do município. Então, se engloba nesse número, sim, toda essa questão. É preocupante, sim, até porque esse adolescente ele não tem que estar nessa condição. Ele tem que estar de uma forma produtiva, ele tem que estar com toda a atenção, principalmente da sua família, ele precisa ter condições para ser produtivo de forma positiva. É um cenário, realmente, que alguma coisa precisa ser feita, né, com esse adolescente. A competência do Estado é a internação provisória semi-liberdade, ou seja, aquele que restringe a sua liberdade. Já a competência municipal é a liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Todas essas medidas são implementadas pelo Judiciário. Então, aí, naturalmente, que esse número é incluído no Mato Grosso do Sul, diferente da internação, que nós temos aí 250 a 260 adolescentes. Agora, qual a opinião do coronel Wilton Vilaçante com relação à maioridade penal? Se discute muito hoje em diminuir para 16 anos a maioridade penal, outros em aumentar de 3, de repente dobrar para 6 anos os menores infratores, não é? Para que eles possam, essa medida socioeducativa, aumente de 3 para 6 anos. Qual é a sua opinião com relação a isso? Não dá para se falar em impunidade adolescente, porque você vê, nós temos aí quase 300 adolescentes entre aspas, internados, mas restritos da sua liberdade. Nós temos um grande número de adolescentes no Brasil. Pontualmente levantou o cenário em função daquele... Não, se bem que a discussão ela é permanente, é latente, mas ela se acentua quando a gente vê aquele bárbaro assassinado daquele menino em São Paulo. Na realidade, nós não chegamos a 1% do adolescente que está dentro da unidade por homicídio ou por latrocínio. O grande adolescente chega na unidade por causa do furto, do roubo e envolvimento na dependência química. Então, esse é o número que realmente é preocupante, porque ele está acessível ao consumo da droga, que consome o jovem, a sociedade, a gente se depara todo dia pelo cenário. Eu, particularmente, entendo que isso não é a solução. Porque a gente vê, a gente convida e a gente sempre... e a imprensa é um espaço bom para a gente dizer isso. Quem efetivamente conheceu uma unidade, você vai ver lá os professores com esses meninos, né? Você vai ver ele tendo atividade fora da unidade. Tem adolescentes que saem final de semana e voltam para a unidade novamente. Então, eu particularmente entendo que não está aí mais. Quando você abranda a legislação no sistema adulto, não se tem como, na mesmo raciocínio, fortalecer esse aprisionamento na criança e no adolescente. Na minha visão, eu entendo que não está aí a solução. Até porque, para atingir pontualmente alguns fatos, a necessidade já se provou que não é o isolamento que vai reintegrar socialmente. Pelo contrário, o devido cuidado que a sociedade deve ter. E ela tem que chamar para ela esse problema. Não adianta imaginar que não é dela. É dela sim. Né? Não tem outra solução. Não tem outra forma de você trazer essa pessoa para o convívio produtivo, para uma profissão digna, que não seja dando oportunidade a essas pessoas
para se desenhar um futuro melhor para todos eles. Agora, é importante que se diga também que, independente da religião, se católica, sim. crente, que os pais devem levar os filhos num final de semana, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, conhecer um pouco mais, para que não caia nas tentações, vamos assim dizer, porque, infelizmente, o número de pessoas aí praticando, e tem um detalhe, que a gente sabe que isso acontece, e você trabalhou muito tempo nas ruas da nossa capital e do nosso estado, que o maior, ele também utiliza do menor, e aí depois é aquele, não, assume a bronca aí, porque é só há 3 anos que você, eu sustento a sua família, você vai ficar lá só há 3 anos. Então, às vezes, o maior é que comete o crime, que tira a vida e coloca aí para que um menor assuma esses casos, não é? Acho que você colocou tudo, né, Marcos? É todo esse cenário realmente que ocorre. É todo esse cenário realmente que efetivamente ocorre. Alguém que está na formação da sua personalidade, né? Alguém que ainda está, entre aspas, perdido no contexto social. O que ele precisa exatamente? De boas orientações, de boas companhias, de um pai presente, de uma mãe presente, de um tio, do irmão mais velho, enfim, ele precisa de se cercar desses bons aconselhamentos, dessas boas companhias. Porque aí você vai efetivamente, acho que isso aconteceu com todos nós, né? Quem nunca um dia já teve uma tentação, mas em função desse acompanhamento, dessa presença, dessa fé que tem que se constituir a personalidade da pessoa, naturalmente ele vai reagir a essas mau acompanhamento, essas má orientações. É só dessa forma, principalmente que está com 15, 16 anos, que está aí com toda a energia, precisa efetivamente dessa companhia, dessas orientações positivas que você muito bem colocou. É isso aí, um almoço com a família, uma religião, um time de futebol, bons livros, enfim, ninguém está dizendo aqui em poder aquisito, está dizendo em atenção que essas pessoas efetivamente necessitam. Elas precisam, por que nós hoje estamos na posição que estamos? Para ter certeza, alguém cuidou, alguém olhou, alguém nos orientou, alguém nos estendeu a mão, alguém foi companheiro nosso para que a gente pudesse vencer os desafios positivos e negativos da vida. E nós podemos dizer que se esse menor comete algum tipo de delito, algum tipo de crime, que as unidades educacionais aqui do nosso estado de internação, elas conseguem, então, dentro desse tempo que tem, recuperar esses menores. Aí você colocou na exata medida mesmo. Dentro do tempo que tem, eu digo sempre, a UNEI não é panaceia. Né? Porque ele já chega, Marcos, com um histórico extremamente dilacerado, no sentido de formação moral, postura. A grande maioria dos nossos adolescentes não tem formação escolar. Ou seja, o que ele tinha mais que fazer é frequentar a escola. Ele não tem. 70%, 80% nossos não sabem ler, não sabem escrever. Entendeu? Então, aí, nós fomos fazer ano passado um curso com o SENAC. Aí nós fizemos primeiro o perfil via Funtrab, fomos detectar esses meninos. 70%, 80% não sabem ler nem escrever. Ou seja, aí como é que você vai dar um curso do SENAC que precisa de qualificação? Você tem que botar primeiro no banco escolar, ensinar ele. Aí quando você vê, aí você vai ver, a família começa a se aproximar dele. Aí a lei obriga que de 6 em 6 meses a medida socioeducativa tem que ser revista. De 6 em 6 meses. Aí quando consegue você montar aquele cenário que toda a sociedade deseja, que a família, obrigatoriamente a justiça tem que devolver ele à família. Porque a lei entende que não é o isolamento dele que vai, não, a sensibilização da família dele que vai tocar para ele poder escolher um outro caminho, não esse que aí ele está vivendo. Bem, quero agradecer ao superintendente de ações socioeducativas das UNEI, o coronel Wilton Vilasante, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, que continue fazendo este belo trabalho aí. Eu que te agradeço e dizer da alegria que eu tive de estar aqui, de rever vocês. Sou um ouvinte assíduo do programa e extremamente informativo. Para mim, é uma alegria e um orgulho muito grande estar aqui presente com vocês. Muito obrigado. Você, mamãe, você, papai, não se esqueça. Se você tem dificuldade em colocar o seu filho na escola, não, mas ele não quer. Procure a Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude, procure o promotor, o Dr. Sérgio Harfuch, para que possa ajudar. Porque depois que chegar, depois que ficar aí nas UNEIs, aí você pode chorar. Então, antes disso, tente resolver a situação. Seu Sérgio Cruz, vamos embora, né? Tchau, Pica-Pau.
Meus amigos, chegamos ao final de mais um Tribuna Livre. Em nome da Percal Chevrolet, orgulho de ser sul-mato-grossense de Moviflex, móveis para escritório escolar, Moviflex é o lugar. De Azul, única a voar para 100 destinos em quase 900 voos diários. De Vivo Sempre, apenas 5 centavos por minuto. E de Hidráulica e Elétrica Moura. Antes de construir ou reformar, cota na Moura. 3356-5801. De Luiz Landes Reynoso de Faria, de Carlos Eduardo Longo de Faria, o Cacá. A equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e sua preferência. Um novo encontro marcado amanhã, a partir das 6h45. Daqui a pouquinho, a Ju Cheirosa. Bom dia, Mato Grosso do Sul.